tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal de Geopolítica e Atualidades do curso Positivo. Essa semana se discutiu muito um acordo entre o nosso bloco econômico, que é o Mercosul, e o EFTA, que é um bloco europeu, basicamente, né? Vamos dar uma trabalhada nesse assunto, que é um bom motivo para cair nas provas de vestibular. Então, a primeira coisa, o que é esse acordo chamado EFTA? Ele é um acordo que foi criado lá na década de 60, a sigla está em inglês, daí aportuguesando o nome, seria a Associação de Livre Comércio Europeia. Como a gente foca nesse canal literalmente questões de vestibular, tome cuidado que eles gostam de perguntar qual que é a diferença de zona de livre comércio para uma união aduaneira ou uma união política e econômica. Então esse EFTA é uma zona de livre comércio. Quer dizer isso? É que só abaixa os impostos, zero os impostos entre os países. E mais nada, não vai ter negócio de usar moeda única, livre circulação, essas coisas do gênero. Isso é muito importante você entender. É isso que cai no vestibular mesmo. Depois eu acho importante saber quem que são os membros do EFTA. O EFTA, quando ele foi criado na década de 60, ele estava competindo literalmente com o mercado comum europeu, que depois viria a ser o que? A União Europeia. Então, na época, entraram vários países que você pode ver aqui no mapa. Esses que estão na tonalidade verde claro foram os primeiros membros do EFTA. Ó. Tem até o Portugal ali, você tem a Inglaterra, que não é mais membro, né? E a Suécia, a Finlândia, e com o tempo ficaram somente esses que estão aqui ó, na tonalidade verde escura ali. Ó. Então, hoje seria mesmo o EFTA, a Suíça, a Noruega, Liechtenstein, que é um micro país pequenininho, assim, o tamanho de uma cidade brasileira, que nem aparece no mapa tão pequeno, que fica entre a Áustria e a Suíça. E a Islândia, que ele é aquela ilha que é perto da Groenlândia, bem longe da Europa, mas oficialmente faz parte do continente europeu. Pronto, isso já é uma pergunta de vestibular. Depois, eu acredito que eles vão questionar nas provas quais seriam as vantagens desse acordo entre Mercosul e o EFTA. Primeiro passo, a gente tem que entender que nos últimos anos as provas estavam perguntando uma tentativa do Mercosul com a União Europeia, que foi feito um acordo inicial lá no começo dos anos 2000. Só que o problema da União Europeia são quase 30 países e cada um vai ter uma discussão específica que está dificultando até os dias atuais esse acordo, União Europeia e Mercosul. Principalmente a França, que é super protecionista na agricultura, a Irlanda, a Holanda, então esse não deu certo. O que aconteceu? Os países do EFTA, que são só 4, é muito mais fácil de negociar. Então eles rapidamente observaram esse gap, essa indecisão entre as partes e vamos puxar esse bloco do Mercosul para a nossa realidade. Então é isso que eu acho que é uma pergunta bem técnica, bem interessante. Mas para o Brasil, o que vai acontecer? Assim, espera-se, né, que se for feito tudo nos conformes, você vai ter uma isenção de impostos aduaneiros. O que quer dizer isso? A típica pergunta de vestibular. O Brasil vai poder vender, não só o Brasil, né, os membros do Mercosul, vai poder vender sem imposto para os países do EFTA e os países do EFTA vão poder vender para nós do Mercosul, mas vamos focar no Brasil. Essa é a tendência de prova. Que tipo de produto pode ser vendido para nós, principalmente da Suíça? Acho que esse é o país mais rico ali da discussão, junto com a Noruega. Então a Suíça é um dos grandes fabricantes mundiais de tecnologia de ponta, concorre com a Alemanha. Então se o Brasil quiser, ele pode trazer máquinas mais baratas de alta tecnologia para melhorar o nosso processo industrial. Sempre lembrando, a gente fala isso em aula, o Brasil infelizmente está num processo de desindustrialização acentuado, onde os governos brasileiros nos últimos 20 anos não souberam muito bem direcionar e as coisas estão indo para a China, mas aí essa é uma situação que pode ser revertida. Não é impossível, mas pode ser revertida. Então o Brasil poderia comprar essas tecnologias. Outra coisa, a Suíça é um dos maiores fabricantes de remédio do mundo. Então, teoricamente, os remédios vão ficar mais baratos para o brasileiro, teoricamente, ou eles podem ser fabricados aqui. Também seria uma ideia legal. Agora, a parte gostosa da explicação. A gente sempre fala em aula que os chocolates da Suíça são os melhores, mas eles são muito caros. Porque são melhores, né? Mas eles sabem que o Brasil geralmente fica entre o segundo ou terceiro maior consumidor de chocolate do mundo. Então, para eles é interessante abrir um mercado no Brasil. E quando o Mercosul aproximar do EFTA, provavelmente esses chocolates vão baixar um pouco o preço, não vai ser preço de banana, não vai ser baratinho, mas ele vai baratear por causa disso. E o mercado de chocolate no mundo é quase uma droga, ele dá muito dinheiro, ele gira muito, ele tem características interessantes que o Brasil pode consumir isso. E também o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de cacau. Não ganha dos países africanos, mas
com essa isenção tarifária, pode ser que a gente possa vender cacau para os suíços. E outros produtos alimentícios, daí não vai. O Brasil é forte na soja, os países lá têm um clima muito frio, eles não conseguem produzir frutas, então a gente pode vender frutas tropicais como banana, que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, o café, o Brasil é o maior produtor do mundo, então a gente pode exportar com maior facilidade, seria bom. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que a gente sempre fala em aula, a gente vai ter um superávit no setor o quê? Primário. A gente vai vender café, cacau, soja, coisas que não agregam muito valor. E a gente vai ter um déficit no que? Nas importações na área de tecnologia. Mas tu tem que saber sopesar isso na prova, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem. Isso é uma análise mais relação Brasil-Suíça. Depois, eu acho muito legal que eles venham perguntar a questão da exploração do petróleo. A gente fala em aula, a gente fez um podcast, um dos melhores podcasts que a gente fez aqui do Positivo, sobre a chamada margem equatorial. Então, o que é? Nós temos um pré-sal gigantesco na parte norte e na parte sul do Equador, por isso que chama margem equatorial, e hoje a gente pouco explora isso aí por questões de leis ambientais. O Brasil está focado mais na margem aqui do pré-sal no sul do Brasil, sul e sudeste, mas sempre lembrando, a gente fala isso em aula, o Brasil é o país que tira petróleo em mais alta profundidade no mundo, e a gente aprendeu essa exploração com a Noruega, que também tem essa característica. Então houve uma sinergia nos últimos 40, 50 anos dos dois países jogar tecnologia de um lado para o outro para fazer exploração em águas profundas. Então pode ser que agora o margem equatorial, se não tiver leis ambientais, tratados ambientais barrando isso, aí pode ser que ocorra uma associação legal entre os dois países. Outra análise também que é importante a gente entender, a Noruega explorava muito petróleo na Venezuela, só que a Venezuela fez aquilo que a gente fala em aula, que é a nacionalização, ou seja, praticamente tomar das empresas internacionais, dos Estados Unidos e da Noruega, toda a infraestrutura que lá foi construída. E a Venezuela perdeu totalmente essa questão de confiança na América do Sul, aí os países gostam muito de investir no Brasil, porque o Brasil demonstra mais transparência no processo de exploração de petróleo. Então é um momento bem legal para o Brasil. E uma coisa que se perguntou muito em vestibular, um pouquinho antes da pandemia, e eu acho que agora vai voltar a ser discutido. Como explorar petróleo polui muito, e a Noruega é um país que gosta bastante dessa proteção de meio ambiente, discussão de sustentabilidade, ele sempre tira uma parte do dinheiro arrecadado pela produção de petróleo e cria os chamados e famosos para a prova fundos soberanos. Ou seja, eu estou poluindo, mas eu dou dinheiro para um país para ele proteger o que? O meio ambiente e que no caso seria a Amazônia. Então já faz décadas que a Noruega, entre aspas, dá dinheiro para o Brasil para proteger a Amazônia. Então se ele começar a explorar a Amazônia junto com o Brasil, teoricamente você vai ter recebimento de maior dinheiro. Isso seria legal, principalmente se souber investir esse dinheiro no Brasil. Nos anos 2019, 2018, ali teve muita discussão que o Brasil estava desviando o dinheiro, infelizmente, dos fundos soberanos da Noruega. Pode ser que volte a ser discutido isso aí. Ok, pessoal? E esse acordo do EFTA com o Mercosul será uma coisa bem legal para a economia brasileira, se souber ser bem aproveitado. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.